Fala galera, começando mais um Acesso Mix com vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. É sempre bom estar recebendo o feedback de vocês. É uma alegria muito grande estar mais uma vez colocando o nosso programa em cena, tá? E eu vou estar aqui novamente com o Rafa, contando várias histórias para vocês. Hoje o Rafa vai estar falando um pouquinho dele e de dois projetos maravilhosos. Para quem não sabe, além de terapeuta, o Rafa é escritor, diagramador e lançou já duas revistas e ele vai estar falando um pouquinho sobre elas pra gente. Fala, Rafa, salve, salve! Fala, Vini, salve galera, tudo bem? Bom, isso aí, galera, conhecer um pouquinho do meu trabalho, né? Tem muita gente que nem conhece. Para começar, Vini, a gente tem um trabalho social muito bonito e começou essa paixão, né? Em questão de missão de vida, ter o alcance, a terapia ao alcance de todos. É o projeto Tati. E nasceu para aquelas pessoas que não podiam pagar terapia ou falta de tempo. É o que eu mais via durante essa jornada. E a pessoa sempre dá desculpa assim, eu preciso realmente, mas eu não tô tão sem tempo, e vai deixando para depois. Essa reflexão você fez no período da pandemia ou foi antes? Como é que começou? Então, a gente já trabalhava com um projeto social, atendendo pessoas que não tinham condições por algum motivo. E, de repente, na pandemia, eu parei de atender presencialmente e comecei a atender online, né? E aí veio a ideia de expandir com livro, com revista. Começou com alguns projetos de livro, ensinando terapeutas, né? Pessoas, por exemplo, um líder religioso que já cuidava de vidas, mas precisava de uma técnica, de um conhecimento um pouco melhor em saúde mental, saúde emocional. Aí eu gravei, né, fiz o livro que é Gestão Emocional para Líderes. Todos os seus livros vieram pós-pandemia? Não, tive livro antes, por exemplo, trabalhando autoconhecimento, autodesenvolvimento também, temperamento, relacionamento familiar. Então você já escreve há bastante tempo? Já, é bem legal. E quando começamos esse projeto, a ideia era, através de pessoas que já cuidavam de vidas, numa ação social mesmo, numa ONG, ou numa igreja, num terreiro, ou em algum lugar que a pessoa cuida de vidas, ela ter um conhecimento em saúde mental. E aí nasceu esse Gestão Emocional. E aí agora a gente lançou a Rafa Explica, que é uma revista onde eu trabalho alguns temas, por exemplo, TDAH, autismo, autoconfiança, ansiedade, borderline. Essa Rafa Explica surgiu agora, esse ano, né? E como é que está sendo a expectativa para ela? E surgindo, você só vai lançá-la pela internet, só vai lançá-la virtualmente? Sim, o projeto é 100% digital, né? A contribuição que a galera faz simbólica da revista é para apoiar o nosso projeto, para que mantenha esse recurso de também atender pessoas que não pode estar cumprindo, não tem essa possibilidade de fazer o atendimento terapêutico, enfim, de alguma forma a gente conseguir reverter esse valor para isso, para ajudar outras pessoas que não podem fazer. E aí surgiu essa proposta, né? E a gente percebia que era uma forma de a gente trazer conhecimento para essas pessoas. Então, quem tinha, por exemplo, borderline em casa, TDAH, e às vezes, o que eu encontrava, por exemplo, tem cliente que está ali consumindo terapia, mas entende que o filho tem alguma limitação, não sabe exatamente o que é, e já quer trabalhar de alguma forma, quer trabalhar um relacionamento, às vezes não tem condições de fazer todos os integrantes da família. Então, assim, tá adquirindo aquele conhecimento com um valor que cabe no bolso, né? E aí eu comecei a fazer o projeto digital. A minha ideia não é lançar o produto físico agora, porque é uma revista, então é algo para estar sempre consumindo material novo. E o material também da revista é caro, né? Sim, não compensa para a pessoa que vai consumir e nem para o produtor. E é você que faz tudo, além de escrever, você é o diagramador da revista? Sim, a revista ela tem uma pegada muito lúdica, uma linguagem acessível a todos. A proposta é que qualquer pessoa, seja um advogado, um médico, uma pessoa que não tem um ensino médico completo, ela consiga ler e entender. A proposta não é falar bonito, a proposta é falar coisas que não se falam na internet, coisas que não se falam em qualquer programa. E vida real, por exemplo, a melhor terapia para aquele transtorno, porque tem gente que às vezes até tentou procurar ajuda e eu fiz terapia e não adiantou nada, porque na verdade ela fez uma proposta de terapia que não era o adequado para ela, entendeu? Então a gente trabalha aí quais são os tratamentos, qual é o tratamento ouro, a terapia ouro para borderline, para TDAH, entendeu? E isso na Rafa Explica, né? Na Rafa Explica. É a primeira edição da Rafa Explica? Então, aí na Rafa Explica tem borderline, tem border 2, que já é uma outra pegada mais profunda sobre o border.
Por exemplo, eu tenho falando sobre famosos com borderline, tenho principais, são mais de 30 sintomas para a pessoa já ter uma análise, né, uma identificação que possa estar procurando ajuda. Ah, eu não sabia que isso era border, entendeu? Ou mesmo que ela não feche o transtorno, mas eu tenho esses traços aqui, como lidar com isso, porque isso é químico, né? Isso tem resposta neurocientífica. E é muito legal, você entende o porquê daquele sentimento, entende o porquê daquela reação, aquele pensamento, sabe? É como se eu fizesse uma pergunta assim: qual é o fantasma que você vê vira e mexe? Que vira e mexe quando você não tá legal, uma frase, ela se repete, uma coisa repetitiva na sua vida. Então, a gente tem momentos bons e ruins, mas Sim, tem claro. aquele fantasminha que aparece. Aí tem gente que diz assim, autocontrole, insegurança, cada um tem um fantasma. Autoconfiança. Autoconfiança, dedo podre para relacionamento, falta de concentração, desmotivação, falta de ânimo, uma espécie de cansaço, estresse, ansiedade. Cada um tem um fantasminha, né? Isso tudo você explica nessa. Rafa explica, Sim. né? Ó, a gente tem, por exemplo, ali, uma das edições do Border, falando sobre 4 diferentes disfunções, emocional, cognitiva, enfim. Então a pessoa vai dividindo em blocos e entendendo aquelas disfunções, né? Relacionamentos, como que funciona a convivência, mãe, filho, esposo, esposa. Isso tudo tá nessa edição que tá saindo agora, né? Sim, essa é a Border 2, né? E aí eu tenho esses temas que eu falei das disfunções, a disfunção emocional, a disfunção cognitiva, enfim, tá na Border 1. E já Então, saiu. já saiu. E agora tá no forno aí, quase saindo já a Border 2. Já lancei a TDAH também e autismo. Assim, tem a Tati, né? Sim, sim. Aí A Tati você lançou há quanto Tati é o tempo? projeto, né? Sim, Terapia sim. ao alcance de todos. Aí a Rafa explica TDAH, Rafa explica autismo, Border. Border, enfim. E vários essa outra que você falou que lançou já tem quanto tempo? A outra revista é a Self Terapia, que é uma revista que a gente fala assim, é o primeiro passo para quem ainda não pode se cuidar ou não tem acesso, né, a algum terapeuta. Ou tem dificuldade para chegar à E terapia? muitas pessoas sim, tem dificuldade, meu marido não pode saber, eu não me sinto à vontade ainda de fazer terapia. A pessoa sente que quer se cuidar. Isso mas é ela normal, ainda tem é algo limitação. normal, né? Sim, Ter sim. essa limitação. Sim, né? É um tabu para muita gente também. Então foi uma maneira que eu despertei de trazer esse autoconhecimento, esse autocuidado. Então são ferramentas, técnicas da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, para ela ler aquela página, uma página por dia. Então ela vai ler aquela página e praticar aquele exercício sozinha. Então eu vou ajudar ela a ser o terapeuta dela, sabe? É um recurso. Com a revista, né? Sim, sim. Qual é o nome da revista mesmo? Self-terapia. Self-terapia. Isso, faça você sozinho, seja você seu terapeuta. Essa é a proposta, né? Muito legal. E aí a galera tem separa aquele momentinho do dia, por exemplo. Logo de manhã, você pode, até quando você vai fazendo o número 2, dá pra você ler aquela paginazinha e ali você começar o seu dia. Isso tudo numa só revista, né? Uma revista, uma página por dia, essa é a proposta, é objetiva, porém com técnicas mesmo. Então você vai, hoje nós vamos trabalhar essa autoconfiança. Existe E se uma a pessoa técnica quiser pra isso. ler mais de uma página por dia? Ainda não é a proposta da self-terapia, porque ela não é proposta de leitura contínua, sim. ela é proposta de exercício. Ela existe há quanto tempo? Essa versão foi esse ano, mas tá. eu já tinha um projeto chamado Preto no Branco, Temperamentos, que é nessa pegada também. Que também é revista, né? Era livro antigamente, né? Agora transformei em revista de 30 páginas, uma página por dia, entendeu? Que é pra ser mais acessível ainda. E os seus livros foram bem vendidos? Como é que foi? Então, livro físico, na época, teve uma venda legal, né? A gente sabe que livro não é uma coisa, infelizmente, cultural. Não é uma coisa Ainda há essa dificuldade, ainda há esse buraco aí, né? muito, e infelizmente também. A dificuldade também para você lançar um livro sozinho, porque o seu foi sozinho, você foi uma auto-independente, né? Sim, foi do zero, né? Tanto a criação, o desenvolvimento, a escrita em si, a edição. Você fez a edição, né? Sim, 100% eu que faço. A regravação do livro também. Às vezes eu fico de madrugada terminando de fazer, pra não perder a linha de raciocínio naquele assunto, que empolga, né? Aí foi muito gostoso. E teve uma venda legal, assim, consideravelmente legal. Porque foi o primeiro esse, né, que teve... O livro escrito já tem alguns anos. Não, sim, mas já tem alguns anos. Mas esse foi o primeiro que você fez, assim, sozinho, na marra. Foi na raça, né? Eu já fazia antes apostila, material de insumo para quem cuidava de vida. Isso já era um projeto muito antigo. Que poderia virar livro no futuro. Sim, isso. Então eu abordava um tema, sempre fiz, né? Material de apoio para gente que cuida de vidas, né? Como um instrutor, como
trabalhando não só a terapia para o paciente, mas também desenvolvendo novos gestores emocionais, como professor de gestão emocional, já era a minha preocupação de dar um material de apoio, trazer técnicas, trazer, por exemplo, como lidar com um filho que tem TDAH, que tipo de exercício é legal para trabalhar. Isso desenvolve muito a criança, né? E relacionamento e tal. Então era sempre material de apoio para quem passava aquela dificuldade ou para uma pessoa que cuidava de vidas, um líder que precisava entender um pouco mais do assunto. E hoje, agora já estou tornando mais acessível, mais diretamente para quem sofre aquele tema dentro de casa, ou auto-aplicar a terapia, né, a self-terapia. E agora a proposta do Rafa Explica, que é muito deliciosa também. Assim, a pessoa lê, entende aquele assunto, independente de você ter border ou não, mas tem muita gente que gosta de ter esse conhecimento. E se ela for pesquisar, às vezes a visão que se tem é muito caricata, sabe? Não tipo assim, às vezes a gente observa falando sobre TDAH. Ah, é uma pessoa hiperativa, é uma pessoa desatenta. E isso às vezes não é aparente. A gente tem uma visão caricata. Não, é a mesma coisa do autismo também. Você tem Sim. as pessoas têm uma visão distorcida, né? Sim, às vezes um caso de que tem uma limitação muito alta dentro do espectro, algo que seja visível, mas muitos você vê na rua e não sabe que tem. E olha que coisa interessante, no autismo, por exemplo, eu trago isso nas revistas, né? Existem relatos de pessoas com autismo que ela sente cheiro de coisas que outras pessoas não sentem. Por exemplo, o cheiro da água. Olha que interessante. Então, assim, o animal sente o cheiro da água também? Sim, Então, sim, acredito sim. Sim, né? Se você colocar, ele vai saber onde tem uma, né? E a gente não. E, então, o que acontece? Eu acredito que seja realmente uma evolução. Só que o que acontece é que está fora do padrão. Um pouquinho que está fora do padrão, a gente já não sabe lidar, né? Ainda há essa dificuldade, principalmente no Brasil, né? Sim, muita dificuldade. E a gente vê casos de pessoas com TDAH, Tata Werneck com TDAH, entendeu? Will Smith com TDAH, aquela Emily House. Emily House, isso. Ela tem borderline, né? Então você vê casos clássicos e pessoas assim conhecidas que formaram sua carreira, encontraram seu lugar no mundo, né? E a proposta dessa revista é trazer esses casos de sucesso. Que as pessoas se mantêm assim, mesmo com assim, não é deficiência, mas mesmo com essa dificuldade, né, uma limitação, as pessoas se mantêm, continuam tendo suas carreiras, buscando seu lugar, trabalhando, fazendo um monte de coisa, Sim, não deixando de viver. Pra galera ter uma noção. Por exemplo, a Tata Werneck deu uma entrevista falando que ela não pode dirigir. Porque certa vez ela se percebeu dirigindo e olhando o passarinho, porque ela tem TDAH, ela desfocou. Ela perdeu a atenção. E aí era um risco. E existia um tratamento, um medicamento para isso. Só que ela preferiu não tomar, porque senão ela iria perder a agilidade mental, que é justamente o que traz o desfoque. Sim. Entendeu? E aí ela não seria essa grande estrela que ela é, tão rápida no trocadilho no programa dela, por exemplo. Então ela preferiu abrir mão, ela falou, pega um Uber. Entendeu? E faz muito sentido. E assim, você se encontrar... Agora imagine se ela tá numa profissão que exige o foco e não a agilidade mental. Ela acabaria ia sofrer, entendeu? Então a ideia é trazer, imagina uma criança, um adolescente ler coisas assim, já se encontrar, já começar, vai ajudar bastante, muito, né? Bastante. Essa é a proposta. E você vai estar lançando outros livros também? Vai ser físico, vai ser online? Então, por enquanto eu estou na pegada do online por questão de ser acessível para todo mundo. O valor que eu conseguiria implementar num livro e ter alguma espécie de retorno nisso, hoje eu estou focando no online. Porque o livro ainda sai um pouquinho caro, né? Mesmo que seja, por exemplo, preto e branco, mesmo que Entrega, porque se eu vendesse, por exemplo, por 30, 40, mais um frete, que às vezes é maior do que o valor do objeto. Em alguns lugares, Então acaba não... Assim eu consigo... eu tenho clientes na Inglaterra que consumiu, tem cliente em Goiás, em São Paulo, que consome. Então, olha em quantos lugares está chegando que eu teria uma limitação com relação à expansão, né? E assim, graças a Deus, a gente chega em lugares que a gente não imaginava. A gente está aqui para usar a tecnologia a nosso favor, né? Não tirando o valor do papel, que eu também gosto, mas eu acho que tem que ser um outro tipo de material. Ah, entendeu? sim, para o papel. Que a ideia desse que é justamente acessível a todos não iria combinar, entendeu? E a proposta é, assim, eu trabalho com uma integração, uma saúde mental como um todo, né? O meu trabalho é a saúde integral. Então, por exemplo, às vezes coisas no corpo físico afetam a sua saúde mental. Não, uma falta de dúvida. vitamina D afeta a sua motivação. Então a gente vai trabalhar naquela terapia a parte física de dopamina, de serotonina. Isso tudo você traz nas revistas. Sim. E, por exemplo, no lado espiritual.
interfere na qualidade de vida da pessoa, uma falta de um propósito, uma falta de se encontrar. Às vezes ela tem a religião formada, mas independente da religião e a espiritualidade, ela está conseguindo cumprir, ela está se encontrando na sua essência, no seu lugar no mundo, no seu propósito de vida. Então a gente trabalhar isso também vai compor a terapia, vai compor a saúde dela, o bem-estar no todo, né? O bem-estar é integral. E aí, dentro dessas propostas todas, às vezes a pessoa não pode fazer um acompanhamento onde eu vou estar cuidando de todos esses pilares, mental, emocional, espiritual, físico, mas ela quer ir trabalhando um tema por vez, dentro da condição dela, o que ela pode. Então, a nossa missão é trazer E com a essa revista fica bem oportunidade. flexível. A revista, o atendimento social. Além disso, quais projetos no social você tem aqui para Cabo Frio? Tem alguma dica que você possa já estar dando? Se você vai conversar com alguma igreja ou com algum outro centro, com algum templo, que você possa estar atendendo as pessoas assim, de graça ou com um valor simbólico? Então, a ideia a galera que mantiver contato com o Instagram, Rafa, eu não tenho condições de fazer terapia, mas queria ter um cuidado, a gente tem uma proposta reduzida e não trabalhando toda essa integralidade como é meu atendimento mensal, mas de alguma forma ajudar aquela pessoa com valor simbólico e também eu estou em busca, assim, de algum lugar que abrace essa causa e que traga que eu possa doar um dia da minha semana para fazer esse tipo de trabalho para quem realmente não pode nem uma contribuição simbólica, mas precisa de um help. Isso precisa... tipo um trabalho em grupo, né? Uma terapia em grupo. Sim, e às vezes pelo menos um atendimento de imediato, aí depois ela querendo manter o acompanhamento, ela buscar essa oportunidade social, esse atendimento mais acessível, né? Eu também tenho esse projeto. Então, você, galera, que quer indicar para alguém, às vezes tem uma dificuldade tanto de tempo quanto financeira. A dificuldade financeira é muito grande, né? Muito, a gente tem a opção, sim. Que cabe a você, que vai te atender, que cabe no seu bolso, que cabe no seu tempo, um recurso muito legal, onde eu ofereço, por exemplo, material de apoio para a pessoa, às vezes ela não tem tempo, vou botar um exemplo assim, ou questão financeira, mas a gente tem um atendimento quinzenal, e nesse atendimento eu vou estar dando material de apoio, é diferente do acompanhamento mensal, sabe? Mas às vezes é um recurso onde naquela reunião mais objetiva eu identifico, mapeio alguma questão que precisa ser trabalhada, e ali, então vou preparar o material para você. E libero o material para ela se auto-aplicar naquela semana que não tem terapia. E você também pensa em levar essa proposta para a televisão como inspiração à série Sessão Terapia? Aí tá meu papai do céu, né? Porque a vontade a gente tem, resta saber os valores das pessoas quanto a isso, né? O quanto é isso importante para os donos de TV, né? De programas, enfim. Que tipo, a Sessão Terapia era uma série muito bacana com o Celton Mello, né? Sim, e exatamente trazer o conhecimento, né? Porque hoje em dia a gente vê que só se traz um conhecimento quando se tem intenção de clique, entendeu? E não realmente expor uma coisa importante, trazer um conhecimento de verdade. E existem pessoas que só de ouvir, só de aprender um pouquinho mais, ela consegue se autocontrolar, ela consegue ajudar um familiar. E seria numa linguagem que seria acessível a todos, né? Acessível a todos. Eu ouvi uma frase um dia que mudou a minha perspectiva. Antes, no comecinho, eu tentava fazer palavras bonitas, sabe? E eu escrevo muito bem, eu gosto, né, de escrever. Então eu escrevia de uma forma até... olha aqui, autor, caramba, não conhecia, que escrita maravilhosa. Mas não era o que eu queria. Não era feliz naquilo, né? Na primeira escrita que eu tive. E aí depois eu despertei quando eu li uma frase que diz assim: os falsos poetas enturvam as águas para parecer mais profunda. Ou seja, sabe aquele escritor que deixa a água mais escura só para parecer que é profundo? Aí fala umas palavras arcaicas ou qualquer coisa do tipo, mas para parecer que ele é profundo. E quando você vai sintetizar, saiu pouca coisa daquele livro. E a ideia é que com uma frase a pessoa reflita e fala: caramba, isso eu não tinha parado para pensar, realmente mudar a vida dela. Então, palavras fáceis de se entender, qualquer pessoa conseguir entender e aplicável de verdade, conhecimento técnico mesmo, que realmente impacte. Que faça um impacto em toda a sociedade. Que transforme, é isso aí. Porque, como a gente sempre diz, terapia salva vidas, e você vai continuar com essa meta de estar ajudando as pessoas, seja com os seus livros, com as revistas, seja aqui no nosso canal também. E, se Deus quiser, as portas vão se abrir para tentar colocar em algum templo, tipo a IBV, ou alguma igreja, ou outro tipo de templo, Sim. que possa abrir para a gente estar fazendo uma terapia com você, para a galera estar fazendo uma terapia que Já não tem deixo condições. o convite aqui, profissionais da área
que também quer se juntar e trabalhar junto. A gente se oferece para se juntar, unir forças e atender pessoas que hoje não podem e que o que a gente puder fazer para ajudar, se tem aí alguma igreja, alguma instituição também que queira fazer esse papel, a gente se coloca aqui, seja online, seja presencial aqui na minha cidade. Gente, a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para cumprir, porque se a gente não tem uma missão, a vida é só trabalhar e pagar conta, isso não é a vida que eu quero ter. Eu quero ter o meu legado, a minha missão. Quer ajudar as É pessoas. fazer a nossa parte. Sem dúvida. É isso, galera. A gente conheceu um pouquinho mais do Rafa, conheceu as revistas, um pouquinho sobre os livros, principalmente sobre as revistas. A Rafa Terapia está sendo lançada aí. Rafa, onde as pessoas podem comprar? No meu Instagram, galera, no link da bio do meu Instagram, tem lá cada uma das revistas, como funciona o atendimento social. Vou deixar lá pra galera tá clicando e conhecendo um pouquinho mais. É isso, galera. Sigam o Rafa no Instagram, @terapeuta_Rafa. Me sigam também, Vini Figueira CRF, Vini Figueira CRF. Vou ficando por aqui e a gente volta com outros programas em breve. Valeu, Tamo junto. salve, salve, fiquem com Deus.